Oi, Lucia. Então vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que estão aqui junto conosco, desde muito antes, nos inspirando, nos protegendo para esse estudo, esse capítulo em especial, que fala tanto do poder da prece, para que nós todos possamos, Senhor, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e aprender junto com André Luiz todos esses ensinamentos que ele deixou aqui para a gente. E assim nós vamos acompanhando a Cris na prece inicial. Pai maior de sublime, incondicional amor, estamos aqui para aprender sobre esse livro maravilhoso, essa doação de amor do nosso querido Espírito André Luiz, trazendo tantos ensinamentos importantes para nos esclarecer e ajudar-nos nessa jornada de reencarnação e de progresso espiritual. Pai maior, ajude-nos a abrir nossos corações, nossa mente, para receber as inspirações do alto e para que possamos entender essas lições aqui de amor. E agradecendo a toda a equipe espiritual que prepara esse estudo, a nossos queridos mentores que sempre estão nos auxiliando, nos ajudando, para que possamos estar aqui reunidos nessa conexão de amor e de vontade de aprender, vontade de realizarmos e que seja um momento de bastante paz, de luz, e que possamos manter essas vibrações de amor e de paz conosco. Assim seja. Graças a Deus. Então, esse capítulo é um capítulo muito cheio de informações visuais, né, por assim dizer. A gente, quando lê esse capítulo, lembra mais uma vez da importância da prece, da importância da força do nosso pensamento. A gente vê mais uma vez que a morte não existe. A gente acha que a gente vai morrer, vai chegar lá do outro lado, os problemas vão estar resolvidos, as dores vão ter desaparecido. E nesse capítulo a gente tem uma visão muito real do que acontece após a morte. Que ninguém se modifica quando atravessa essa ponte, né, do plano material para o plano espiritual. Bom, primeira coisa interessante que a gente vê, e de novo, só lembrando para os participantes novos que o objetivo aqui não é eu contar a história do que aconteceu no capítulo, e sim a gente meditar ou refletir sobre o conteúdo moral de cada capítulo, né? Então, a importância de cada um ler o capítulo antes do nosso estudo. Bom, pedido de ajuda. A gente vê que todo pedido de ajuda tem resposta. A resposta pode não ser do jeito que a gente queira, mas a resposta sempre vem. Nós nunca ficamos sem resposta. Nesse caso, a gente vê a importância do sono útil, do sono inteligente, como a Vanessa Anceloni fala, da preparação da gente antes de dormir, da prece. É claro que se eu passei um dia conturbado, se eu briguei, se eu xinguei, se eu fiquei nervosa, ansiosa, não adianta só fazer uma prece 10 minutos antes de dormir que vai mudar muito. Pode até mudar, mas é difícil. Mas a gente vai ter um sono de qualidade, a gente vai conseguir buscar a ajuda que a gente necessita se a gente teve um dia de paz, se a gente se preparou antes de dormir, se a gente lembrou de pedir ajuda. Nesse caso, a gente vê duas encarnadas que durante o sono se desprendem e vão até o encontro do Alexandre para pedir ajuda. E aí, olha que coisa linda, ele fala que
sempre, sempre a ajuda vem. E que toda dor sincera é digna de amparo. Mas aí, o que então é uma dor que não é sincera? Bom, a dor que é sincera é aquela que é real. Não sou eu que estou criando a minha própria dor. Por quê? Por causa do meu egoísmo, por causa do meu orgulho. Esse tipo de dor é o sofrimento que eu mesma estou causando para mim mesma. Eu estou colocando pedra no meu caminho, eu estou colocando espinho no meu caminho, eu estou colocando dificuldades dia a dia, conscientemente. Esse é o meu livre-arbítrio. E aí ele fala depois. Esse tipo de dor, nem sempre a gente consegue resolver, porque não tem tanto trabalhador disponível. Né? Então, cada um vai estar colhendo aquilo que quer. Então, se eu quiser fazer da minha vida miserável, eu vou conseguir. E aí significa que Deus não está me amparando, me esqueceu? Não. Isso quer dizer que eu estou usando mal o meu livre-arbítrio. Nesse caso, a gente viu elas buscando ajuda. Uma delas estava desequilibrada, angustiada, quase num ponto meio a uma loucura relativa, de tanto desespero, de tanta angústia por ter perdido o marido, né? Então, na verdade, o segundo companheiro. Mas apesar dela estar nessa sintonia mental negativa, ela estava sendo acompanhada por uma outra pessoa no sono que conseguiu ajudá-la. E por tabela ela está sendo ajudada. Então, toda vez que eu procurar ajuda de uma forma proativa, o que eu quis dizer com proativa? Quer dizer que não adianta eu só pedir ajuda por palavras. Ah, Deus, me ajuda a emagrecer. Né? Mas eu não faço regime, eu não faço exercício, eu como errado o tempo inteiro. E aí? Onde é que está? Como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio para conseguir o objetivo que eu quero? Ah, Deus, me ajuda a arrumar o meu casamento. Sim, mas eu não me cuido, eu não trato bem o meu marido, a minha casa está sempre desarrumada, eu brigo o tempo inteiro. E aí? Como é que eu vou ter qualidade de vida no meu casamento se eu não crio um ambiente mental e material para isso? Então, é necessário que eu trabalhe para conseguir o que eu estou procurando, né? De uma forma construtiva, de uma forma positiva. E aí a gente vê que a dor está presente em todo lugar. Por quê? Porque dor, para gente que está aqui encarnado nesse planeta, de expiações e provas, é o quê? É fruto, é efeito de má conduta do passado. Então, eu tenho uma doença complicada? Puxa vida, nessa vida eu não fiz nada para merecer? Não. Eu tenho um câncer de pulmão, mas eu nunca fumei? Não. Pois é, veio de passado. Eu nasci numa família complicadíssima. Puxa vida, já nasci como filho de pais irresponsáveis. Não fiz nada para merecer nessa vida? Não. Mas eu fiz na outra, sim. Quem sabe aqueles pais que hoje não sabem me respeitar foram meus filhos em que eu não soube cuidar. Não é? Então eu estou colhendo o fruto da minha má conduta. E assim por diante. Dor não é privilégio de ninguém. Né? A gente tem que ter humildade para aceitar, né, o que a gente passa. E é muito difícil agradecer as coisas difíceis. É fácil a gente lembrar de agradecer as coisas boas, mas agradecer quando se tem um filho difícil, uma doença na família, quando se perde um emprego, quando alguém que a gente ama partiu, muito difícil. Agora, é nessa hora que a gente faz o exercício o quê? De fé. Outra coisa que é importante nesse drama familiar é que a gente está vendo que o drama, essa constelação familiar complicada, ela vai além do plano material. Esse drama, essa dor, não é só entre os encarnados, está entre os desencarnados também. A gente vê o Raul falando que enxergava o amigo dele que ele assassinou no quarto. Devia estar ali mesmo, por que não? Poderia estar? Sim, poderia. Então, a dor, ela é multidimensional. Ela não tem nem tempo nem espaço. Ela pega todos, encarnados e desencarnados. Poxa, Ana, o Raul morreu, ele
se suicidou, ele chega do outro lado e continua sentindo a dor do furo da bala no peito dele. Como assim? Ele não tem mais corpo. Por quê? Porque quando a gente fere a lei maior, a lei do amor, e a vida é o maior presente, é o maior tesouro, é o maior empréstimo que a gente tem de Deus, nós somos responsáveis pela nossa ação. Nesse caso, o suicídio, tirar a nossa própria vida, é o maior erro que um de nós pode cometer, de todos os possíveis. Nesse caso, quando ele feriu o corpo físico, ele também feriu o perispírito dele. Né? E aí a gente vê Alexandre respondendo para André Luiz, vai levar anos para essa dor passar, mas não significa que ele não vai conseguir trabalhar. Então a dor não é desculpa para não ajudar, não é desculpa para não trabalhar. Então, eu estou passando por problema na minha casa? Sim. Eu estou com problema no trabalho? Sim. Significa por causa disso, eu vou fechar, cruzar os meus braços e não vou fazer, nem vou ajudar ninguém, não vou fazer a minha parte? Errado. Né? Outra coisa que é importante aqui é que a gente vê que ele que estava querendo fugir da situação, por quê? Por causa do sentimento de culpa que ele tinha, o Raul, ele chega do outro lado e continua sentindo as mesmas coisas, o mesmo desespero que ele tinha antes. Aí a gente percebe que o suicídio não é solução. No caso, a gente está vendo o quê? Que é exatamente o contrário, que o suicida está causando muito mais problema para ele. E, nesse caso, está fazendo uma constelação familiar. A mãe, a esposa, os filhinhos, a prima da mãe, todo mundo envolvido, quantas pessoas não foram diretamente ou indiretamente impactadas por esse ato impensado, né? Outra coisa que chama atenção pra gente nessa conversa é a esposa, a Esther, quer saber, mas por quê? Por quê? O que foi que aconteceu? A gente não tem que saber por quê. Nesse caso, a gente está vendo um episódio muito curto da vida dessas pessoas. Mas o que veio nas encarnações anteriores? Quem é esse Raul? Quem foi essa Esther? Quem foi o ex-namorado? A gente não sabe. Quem foram esses filhos? O importante não é o porquê. O importante é o para quê. Então, para que a gente está passando por essa dificuldade? Por quê? Para que a gente está passando por essa experiência? O que é que eu tenho que melhorar em mim? É minha paciência? É minha capacidade de perdoar? É minha capacidade de aceitar o que eu não consigo mudar? A minha resignação? A minha fé? Né? Que é uma coisa para a gente refletir antes da gente dormir. Para que eu estou passando por isso? Para que essa dificuldade existe na minha vida? E prestar atenção, se a mesma dificuldade aparece uma vez atrás da outra, então, sinal vermelho, porque significa que eu não estou aprendendo o que eu tinha que aprender. Aí, a Esther fala. Em vez do Alexandre entrar no drama dela e em toda a tristeza, ele em nenhum momento falou, a sua tristeza não tem valor. Ele não falou isso. Mas em vez dele entrar nesse redemoinho de sentimentos negativos, o que ele fala? Tenha calma. Tenha coragem, minha amiga. Nesse momento, a gente não está conseguindo entender. Mas a gente vai procurar entender o que está acontecendo. Volte para casa e descanse a mente oprimida. Por que ele fala para descansar a mente? Porque se a gente não consegue tranquilizar a nossa mente, a gente não consegue receber ajuda. Nosso anjo da guarda pode estar falando com a gente, mas é como se eu tivesse um guarda-chuva. Não dá para te escutar agora. Perdeu o som. Tá me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Então, obrigada, Cláudia. Quando a gente não se sintoniza, quando a gente está com a mente conturbada, com angústia, com ansiedade, com braveza, com rancor, por mais que o nosso anjo da guarda queira falar com a gente,
tranquilizar a gente, ajudar a gente, dar conselho. Ele não consegue. Por quê? Por causa da diferença vibratória. Por isso ele fala, descansa, acalma. Você está sendo ajudada já. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínio do mundo. Por quê? Porque tem problemas que a gente não consegue resolver com as informações que a gente tem nessa vida. Então, eu tive um filho que nasceu com um problema físico-mental. Como é que eu explico isso? Como é que se explica uma criança que nasceu sem cérebro? Eu não sei. Não com as razões dessa vida. Eu preciso o quê? Entender muito além do hoje, do agora. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-se ao Supremo Pai. Ampara-se na fé. Então, qual que é a receita que ele está passando para a gente? Porque todo mundo que está aqui, todo mundo que está encarnado, tem o seu drama íntimo. Sofrimento é decisão minha, mas a dor está em todo mundo, está em todo lugar. A dor é presente na vida de cada um de acordo com o seu calcanhar de Aquiles. Agora, como eu vou lidar com essa dor, é isso que significa o sofrimento, né? O que ele está falando é, a forma de você sofrer menos é o quê? Você se amparar na oração e na fé. Tem confiança. Você está sendo ajudada. Aí, ela está fazendo essas perguntas, né? Me fala o que aconteceu, mas por que ele se matou, não se matou? Aí ele faz um comentário muito importante para a gente lembrar. Que os benfeitores espirituais, os espíritos em geral, eles não têm bolinha de cristal. E muitas vezes a gente vai em cartomante, em gente que lê a mão, em médium e fala, e aí? O que aconteceu? O que eu fui? O que eu fiz? E a mensagem que ele está falando é, a gente tem que investigar. E para essa amiga, para Esther, receber a ajuda adequada, é necessário esforço nosso. Por quê? Porque toda vez que eu estiver trabalhando, eu vou estar colocando mais moedinha nesse cofrinho de crédito. E ela vai receber a ajuda necessária. Eu vou ter mais acesso à informação. Então, ele poderia ir lá e adivinhar o que está acontecendo, ele como um espírito muito mais evoluído do que a gente, sim. Mas ele escolhe fazer a pesquisa do que está acontecendo. Então, peraí, Ana. Então, eu vou aí numa cartomante e eles sempre acertam. Gente, a gente está se expondo, indo a esses lugares, a qualidades de espíritos menos envolvidos, desenvolvidos, evoluídos. Isso significa o quê? Que eles podem querer tirar sal da nossa cara. Eles podem explorar a nossa inocência. Por quê? Porque a gente está deixando, né? Outra coisa que eu queria comentar é que eu já passei de, por exemplo, estar fazendo atendimento fraterno e pessoas virem falar comigo e falar assim, mas me fala, o que eu fiz na outra vida? Me falaram que você é médium. E da mesma forma que essa entidade, o Alexandre benfeitor, não sabe, muito menos eu ou um outro médium. A gente não olha para as pessoas e fica sabendo o que foi, o que aconteceu, né? Então, a gente lembrado não importa o que você foi, importa o que você é. O momento mais importante que existe é o hoje, é o agora. Porque o ontem você não muda mais. E o futuro depende do que você fizer hoje, né? Então, olha para você hoje. Se você quiser saber de verdade o que você foi, é só você olhar para as suas qualidades e os seus defeitos. Aí você vai saber. É só você olhar para a sua situação, para o tipo de vida que você tem. Você vai saber. Bom, como a gente já falou, quanto maior o trabalho, maior o merecimento, melhor a qualidade da ajuda. E aí ele fala uma coisa importante, que o primeiro beneficiado é sempre aquele que faz o bem. Então, quando eu acendo a luz, quando eu acendo o abajur, quando eu acendo a vela, a primeira pessoa que se ilumina sou eu mesma. Então, nesse caso, no nosso estudo,
o maior beneficiado sou eu. Por quê? Porque eu tô tendo que estudar o suficiente para conseguir conversar com vocês. E provavelmente por quê? Porque eu preciso aprender mais. Né? Então aí é a oportunidade do estudo. Para quê? Para colocar em prática, né? Bom, aí ele fala um pouco do vampirismo. A gente tinha visto o vampirismo em capítulos anteriores, um especial que tem o nome de vampirismo. E eu acho que foi a Rita que me perguntou há uns tempos atrás, e o vampirismo pode acontecer entre encarnado com encarnado? Pode, né? O vampirismo vai acontecer sempre quando existe sintonia, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, como a gente viu. A morte física não nos desliga daqueles com que a gente tem pensamento em comum, né? E nesse caso a gente está vendo o quê? Um lar que não existe evangelho no lar, em que as pessoas gostam de falar que estão tristes, saboreiam o papel de vítima. O que acontece? Acaba atraindo aqueles espíritos que pensam igual. Diferente daquele lar que a gente viu nos mensageiros da Dona Raquel. Um lar que, porque existia religiosidade, evangelho, vigilância, era protegido. E tinha um mentor na porta que não deixava os espíritos inferiores entrarem, né? Tá aí Jesus falando, orai e vigiai. A minha mestre de yoga sempre fala, sorria, sorria, sorria. Por que fala isso? Primeiro porque quando a gente sorri, a gente muda a nossa afeição. Eu mudo a minha sintonia mental. Mudando a minha sintonia mental, eu vou estar mudando o quê? A qualidade dos meus acompanhantes, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente pode ter certeza que a gente vai ter essa proteção. Proteção para nossa família, dentro de casa, fora de casa. Ah, então quer dizer que eu não vou ter problema? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai ter proteção. Quer dizer que se a gente não fizer o evangelho no lar, pode ter certeza que a gente vai ter muito mais problema do que a gente teria. Por quê? Porque todo o lixo que a gente traz da rua, da mesma forma que o sapato da gente vem com poeira da rua, no caso do evangelho no lar, é o quê? É todo o lixo mental que a gente traz. Por quê? Porque a gente se irritou, porque a gente brigou no trabalho, porque a gente ficou com falta de paciência no trânsito. A hora que eu chego em casa, eu consigo deixar esses acompanhantes do lado de fora. Então, quer dizer que uma casa que tem evangelho no lar não vai ter influência negativa? Não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque se eu permitir, pela minha sintonia negativa, que entre o meu obsessor, ele vai entrar. Então, a casa pode ser protegida, mas eu, através da minha sintonia mental negativa, eu, pela simbiose dessa figurinha que eu estou colocando, eu me agarro ao meu obsessor de uma forma que ele anda comigo em qualquer lugar, como a gente já viu nos capítulos anteriores. Bom, aí a gente vê a história do matadouro, aquela cena muito gráfica, muito forte, André Luiz descrevendo como a coisa mais horrível que ele já viu na vida dele. E a gente sabe que isso já foi editado, filtrado pela equipe de Emmanuel várias vezes antes de ser psicografado pelo Chico. Então, com certeza eles podaram, censuraram muito do que estava escrito. E mesmo assim o André retrata uma situação horrorosa, né? Mas ele fala que esses maus, eles mesmos criam esse mundo paralelo. Mas isso é o quê? É ignorância. O mal não é a ausência do bem, é simplesmente a ignorância. Eles ainda não sabem. E pela maldade, eles acabam endurecendo os seus sentimentos. Até um dia que eles vão ter que acordar. Por quê? Porque o progresso é
é uma das leis divinas. Então, haverá um momento em que Deus vai falar, agora chega, né? Agora está na hora de andar para frente. E esse despertamento vai vir para cada um na hora que a gente quiser. A gente vê no livro Libertação o caso de um dirigente das trevas. É um livro muito pesado. Eu acho que de todos que eu li da coleção do André Luiz, ele é o mais pesado. E a gente vê no Libertação a força do amor de uma mãe vindo aí de esferas celestes para ajudar seu filho. Filho que ela não soube educar direito, que ela deixou ficar mimado e que acabou virando um ser malévolo depois, né? No plano espiritual. Mas que no momento em que ele abre uma portinha, ele consegue ser ele consegue ser salvo, né? Resgatado, era a palavra que eu estava procurando, né? Mas esse resgate acontece o quê? Essa porta está onde? Na nossa consciência. E pode acontecer tanto aqui durante a encarnação, quanto no momento da desencarnação. Então, para refletir, esse capítulo era muito longo. Os próximos capítulos são muito longos. O capítulo que vem também tem muita informação. Primeira coisa para a gente pensar é o que é maldade, né? Será que a gente pode atirar a primeira pedra? A gente pode julgar? Porque a gente viu aí Alexandre vendo tudo o que estava acontecendo, mas não teve uma palavra de julgamento. Teve de análise, mas não de julgamento, né? E como é que a gente está agindo dentro da nossa casa? A gente refletir nos nossos maus hábitos, dentro do lar, fora do lar, como eles estão afetando a nossa vida. E mais uma coisa que eu adicionaria aí no momento de reflexão para a gente pensar durante essa semana é em relação ao poder da oração. A gente vê mais uma vez que a intercessão veio. Então, uma pessoa estava sofrendo, aí veio a prima que ajudou essa pessoa, que pediu ajuda para o Alexandre, que juntou com o André Luiz, que de repente foi ajudar o outro, que era suicida. Então, a intercessão pode estar vindo aí de uma fonte, de uma rede que a gente não tem ideia. A oração é um instrumento, uma ferramenta poderosa que a gente pode usar, principalmente durante o nosso sono, ou antes de dormir, né? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. A gente tá em cima da hora, vamos deixar aí 3 minutinhos para pergunta. Quem quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Eu quero comentar. É interessante porque como eu escutei hoje, né, o Geraldinho falando lá sobre esse livro, foi interessante. E o Emmanuel, ele fala que as obras de André Luiz, eles são para acordar os espíritos adormecidos, que somos nós, né? Né? E é interessante porque, assim, é igual, a gente, você citou uma parte que eu também achei muito interessante, que o Alexandre, ele descreve sem julgar, né, tudo. Os ensinamentos é para a gente olhar para a gente mesmo, né, e aplicar. Ele descreve a cena e o que é que precisa acordar em mim, cada parte. Não vai tudo, é muita coisa, mas aquilo que já tocou, aquela verdade que já tá ali mexendo, né, comigo, então ela tem que ser trabalhada, né? E aí, da próxima vez vai mais uma outra. Então, um livro que foi escrito aí na década de 40, nós já estamos aí, olha como que... Então, assim, para a gente trabalhar nós mesmos, né? Isso que eu queria dizer.
Esse livro fala, como os mensageiros, fala muito do poder da prece e da força do pensamento, né? Então, o lembrete contínuo para a gente de prestar atenção da forma como a gente está pensando, da forma como a gente está agindo com as pessoas que estão ao nosso lado, da qualidade mental que a gente traz para nossa casa, para aqueles que nos rodeiam. A gente viu aí as perguntas da Rita em relação à alimentação. A gente lembrar que da mesma forma que a gente fluidifica uma água, a gente envenena uma comida. Quando eu estou cozinhando o meu jantar mal-humorada, brigando com cara feia, eu estou envenenando aquela comida. Não precisa ser o desencarnado fazendo isso. Eu consigo fazer isso. Então, o poder que a gente tem de alterar a matéria através do nosso pensamento é muito real. Então, a gente precisa estar atento nisso. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente está agindo e criando o nosso mundo, a nossa vida, boa ou ruim. E nosso lado de fora é sempre reflexo daquilo que a gente tem por dentro, né? Você quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar, mamãe? Eu só queria dizer... Quem daqui? Oi, queridos. Considerando tudo que a Ana falou sobre a importância e a seriedade dessa obra, eu gostaria de lembrar que nós precisamos assumir o compromisso conosco mesmos de uma leitura prévia antes desse nosso encontro e uma outra leitura depois dessa nossa troca de ideias. Um livro de André Luiz, qualquer um deles, não é para uma leitura superficial. Tem que ser uma leitura pensada, repensada, repetida às vezes, né? Então é isso. Uma boa semana para todos. Então vamos assim, acompanhando a Carrie, que vai fazer a prece final para a gente. Ok. We thank you very much for bringing us all together. We offer much gratitude to our mentors and our guides who are with us lovingly always. We strive to remember, and we ask for guidance in this, remembering that the importance of our own work in order to receive assistance from the other side. Our own work being paying attention to our thoughts, to our words, to our actions, that they always be loving, not only toward others, but toward ourselves. And to remember that those that are having difficulties, even including ourselves, is often due to a blindness, a not being awake, and that there is possibility and good in everyone, and to be willing to see that and be open-hearted and loving toward all. And we offer much gratitude again to our mentors and guides for bringing us together and allowing us to work together for our personal growth, our understanding of Spiritism, and enjoying the ability to read these great works and share and question and learn together. And may we go forth this next week remembering what we've learned here today and to put it into practice, and to know that when we fail, that we have others to support us and guide us, and we merely need to get back on the path and try to walk it again. And with great gratitude to all of that, I say, and so it be. Graças a Deus. Obrigada, Carrie. De nada.